Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um momento muito precioso na carta de Paulo aos Filipenses, em que o apóstolo ele abre o seu coração, revela algo profundo sobre a jornada cristã. Em Filipenses 3, Paulo está falando sobre sua busca por Cristo, sobre conhecer mais o Senhor, sobre caminhar em santidade, viver à altura da vocação recebida. E então no versículo 12 ele diz algo que prepara o cenário para aquilo que nós vamos refletir. Ele diz: não que eu já tenha recebido tudo isso, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Que fantástico! Essa declaração é quase chocante. Estamos falando de Paulo, o apóstolo que evangelizou nações, plantou igreja, enfrentou prisões, escreveu cartas inspiradas, e ainda assim ele afirma: eu ainda não cheguei lá. Olha que interessante. Paulo reconhece que existe um espaço entre aquilo que ele já recebeu em Cristo e aquilo que ele ainda está sendo formado para ser. Eu diria que entre o já e o ainda não, entre promessas já inauguradas e realidades que ele ainda estava aprendendo a viver. É a partir desse contexto que ele declara, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 que lemos: Irmãos, quanto a mim não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Paulo ele está dizendo: eu não sou perfeito, mas eu estou na jornada. E aqui está uma verdade incontestável para nós. A maturidade espiritual não está apenas no destino, mas no processo. É no caminho que Deus nos molda, é no caminho que Ele nos purifica e nos transforma. Eu diria que é o já, o que nós já recebemos de Cristo. Quando nós entregamos a vida a Ele, muita coisa acontece imediatamente. Nós já somos perdoados, já somos justificados, já somos filhos de Deus, passamos a pertencer ao seu reino, fomos alcançados por Cristo. É por isso que Paulo diz: prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Ou seja, Jesus já estendeu a mão, já nos encontrou, já nos salvou. Isso é o já do reino. É o que nos dá segurança, identidade e esperança. Mas mesmo com tudo isso, existe algo que ainda não está completo em nós. E eu chamaria do ainda não. Aquilo que está sendo formado em nós. Apesar de já termos sido transformados, ainda estamos sendo moldados. O pecado já não nos domina, mas ainda nos tenta. A salvação já nos alcançou, mas a santificação ainda está no processo. O reino já foi inaugurado, mas ainda não está plenamente consumado. E Paulo deixa claro: nós ainda não somos perfeitos. Estamos em construção, somos vasos em reforma, somos discípulos sendo ensinados aos pés do seu mestre. E aqui está algo importante: não podemos nos desanimar, porque nós estamos no processo, com as quedas, com as lutas, com as áreas ainda não resolvidas. Paulo não se frustra com isso, ele transforma isso em motivação e ele diz: uma coisa faço, eu avanço. Ele não finge que já chegou, mas também não se acomoda por ainda não ter chegado. Ele diz: eu avanço. Poderíamos dizer que entre o já e o ainda não há um espaço chamado perseverança. O lugar entre o que já somos e o que ainda seremos é o lugar aonde Deus faz as suas maiores obras em nós. É no entre, é nas entrelinhas que aprendemos a fidelidade. É aqui que o fruto do Espírito é gerado. É no entre que aprendemos a amar, a perdoar, a esperar, a confiar. O reino de Deus já está em nós, mas também está diante de nós. Por isso Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não significa perder a memória. Não, não existe uma função delete no nosso cérebro que nós deletamos e esquecemos, acabou, não. Mas significa libertar-se do peso. Talvez você hoje também precise deixar algumas coisas para trás. Você precisa esquecer de algumas coisas e você me diz: esquecer do quê? Deixa eu refrescar a tua mente.
Esqueça de feridas que ainda hoje latejam na sua alma, por traições que deixaram um rastro de mágoas, rejeições que te levaram a ressentimentos crônicos, palavras duras que te feriram feito um punhal afiado, abandonos que mexeram com a sua autoestima. A lista seria enorme se nós ficássemos aqui dizendo. Se você se apegar a isso, ficará preso na dor de ontem. Cristo já curou? Ainda está curando? Deixa Ele conduzir, deixa Ele restaurar e siga. Esquecer o quê? Esquecer a culpa por erros que Deus já te perdoou. Não carregue pecados antigos como se Cristo não tivesse morrido por eles. Não há amadurecimento, não há construção enquanto o passado condena o seu presente. Perdão não é sobre esquecer, mas sobre não permitir que aquilo que já foi perdoado por Deus governe o seu hoje. Cuidado com isso. E você me pergunta, esquecer mais o quê? Esqueça o orgulho de vitórias antigas, isso mesmo. Sabe aquele saudosismo? De sucessos, ministérios frutíferos, conquistas espirituais. E talvez você esteja pensando aí, mas espera aí, não é produtivo lembrar das coisas boas do passado? E eu diria sim e não. Sim, é claro, as lembranças servem para exercermos gratidão. No entanto, as glórias do passado também podem nos paralisar. No presente, vivermos apenas de lembranças e não deixar com que a gente se desenvolva. O que Deus tem adiante é sempre maior do que o que ficou para trás. E aí você me diz, deixar mais o que para trás? Deixe as comparações, as expectativas não atingidas, coisas que planejamos e não aconteceram, portas que se fecharam, oportunidades perdidas. Eu garanto que temos muitas frustrações em relacionamentos, negócios, igreja, vida espiritual e tantas outras realidades. Mas se fizermos um rápido exercício mental, a gente vai ver tantas coisas boas que nos aconteceram e acontecem ainda conosco, que se considerarmos como os normais, a gente vai deixar passar batido. E às vezes nem agradecemos a Deus ao ponto de não servir de referência para nós. Aí está o problema. E Paulo diz: não se prenda ao que não deu certo. Siga para o que Deus ainda tem a fazer em nós e através de nós. Deixar o que para trás? Hábitos antigos, padrões que já não combinam com quem você é hoje, atitudes, reações, impulsos, modo de pensar. Ei, Cristo já está renovando a sua mente. Decida não voltar ao velho padrão, aos vícios, a hábitos que te escravizam. Paulo diz, esquecendo-me. Ele está dizendo, eu decido não permitir que meu passado roube o meu futuro. Que conselho fantástico! Culpa, traumas, comparações, erros, glórias antigas, nada disso sustenta um cristão que busca maturidade. E então ele completa, e avançando para as que estão adiante. Eita glória! A maturidade cristã é sempre para frente. Quem vive olhando para trás perde o passo, perde o ritmo do presente. E ele conclui, prossigo para o alvo. O alvo não é sucesso, o alvo não é fama e nem reconhecimento, o alvo é Cristo. Conhecer Cristo, ser como Cristo, refletir Cristo, viver Cristo. É isso que significa viver o reino no presente. Não é esperar passivamente a perfeição futura, mas aproveitar o processo presente para ser moldado por Deus. E me lembrei aqui de uma ilustração do missionário que esteve um certo período para evangelizar uma região e não teve abertura de comunicação com aquele povo, e ele acabou voltando. E depois de alguns anos foi enviado um missionário para aquela localidade. E quando o missionário começou a falar de Jesus e dizer quem Jesus era, o perfil de Jesus, as pessoas diziam: ah, esse Jesus esteve morando aqui, ele residiu aqui alguns anos atrás. É exatamente essas características que você define. Você conseguiu perceber? Por mais que aquele missionário saiu frustrado, triste, achando que não houve êxito do seu trabalho, o simples fato dele viver ali, o procedimento que ele teve, era tão parecido com Cristo, que quando alguém trouxe Cristo para aquele povo, eles acharam que aquele missionário fosse de fato Cristo. É disso que eu estou falando. Prosseguir para o alvo é nós viver Cristo, parecer com Cristo, refletir Ele, a ponto das pessoas aceitá-lo por ver o nosso testemunho. Aproveite o processo. Todo cristão vive nesse intervalo sagrado entre o que Deus já fez e o que ele ainda fará.
E esse intervalo não é perda de tempo, é propósito. É nele que Deus trata o nosso caráter. É nele que Deus cura nossas feridas. É nele que ele nos ensina a dependência. É nele que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Por isso, se você sente que ainda não alcançou, é exatamente aí que Paulo estava quando ele escreveu esta carta. O importante não é se você chegou, mas se você continua avançando. O reino já está aqui, mas ainda está vindo. E nós já somos de Cristo, mas ainda estamos sendo transformados por Ele. Então, viva com esperança, caminhe com esperança. E como Paulo diga todos os dias: eu ainda não cheguei, mas eu prossigo. Não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua vida espiritual, não abra mão daquilo em que Deus apresentou a você, porque entre o já e o ainda não, Deus está construindo a sua melhor versão. Não perfeita, é claro, mas amadurecida. Não pronta ainda, mas disponível. Não completa, mas comprometida. É tudo o que Deus espera de nós. Está disposto a prosseguir para o alvo juntamente comigo? Vamos? Se esse conteúdo te edificou de alguma forma, compartilhe com alguém, deixe o seu comentário, seu like e deixe com que a mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.